Então nós não cultuamos os deuses do cosmos, nós cultuamos os deuses do caos. Tá? Quando nós falamos isso, meus irmãos, o pessoal pensa assim, que nós queremos bagunça. Eles entendem caos como bagunça. E não é assim. O verdadeiro estado natural das coisas é caos. Podemos dizer assim, o caos ele tem duas características. Ele tem o caos criativo e o caos destrutivo. Ele tem uma polaridade. Tem o caos de onde emerge tudo o que existe e o caos onde se dissolve tudo o que existe. Eu vou mostrar para vocês como o estado natural das coisas é caótico. Você pega um terreno vazio, né, e deixa lá. Não cultiva, não faz nada. Deixa crescer mato. Crescer mato, dar erva, crescer árvore e tudo mais. Como é que aquilo fica? Organizadinho, bonitinho, aqui nasce capim, ali nasce milho, ali é assim? Não. Nasce tudo, né? Vocês já viram aqueles jardins franceses, que todo cortadinho, bonitinho, eles fazem esculturas podando as plantas? Aquilo ali é uma coisa profundamente antinatural. Pode ser artístico para alguns, mas dizer que aquilo é natural não é. Aquilo é antinatural. Aquilo é a ação de colocar ordem numa coisa natural. Se você pegar o mesmo jardim, não mexer nele, e deixar ele lá um ano que seja, nem um ano, meses, o que vai acontecer com aquelas formas que foram esculpidas podando as plantas? Vão se deformar todas, vai crescer caoticamente, porque a natureza é caótica. Você, quando pega a estrada, você vê direitinho os terrenos onde o ser humano deitou mão, aí você vê lá milho, café, sabe? Tudo direitinho, pasto, tudo arrumadinho. E quando você passa por um terreno que o ser humano não está mexendo, pode estar até cercado, mas o ser humano não está mexendo, você não vê essa organização, você vê grama, se tiver milho, nasce para um lado, o café nasce em cima do milho, a árvore está para cá e tal. Aquilo ali é o natural. Se você não interferir, não colocar uma ordem artificial, se você deixar a natureza seguir seu caminho, ela é caótica. E é desse caos que surge tudo que existe. O caos, ele é um processo natural, ele é um processo eterno, porque ele não para. Você pode criar um cosmos, uma ordem temporária, mas assim que a força que mantém aquela ordem temporária cessa, o caos retoma as coisas. Ele é pandimensional, ele funciona em várias dimensões, ele é eterno, porque o caos não para, não cessa. Ele pode ser interrompido artificialmente durante um tempo, mas a natureza é tão caótica que assim que você tira a força que faz aquela ação artificial, o caos retoma. Então o cosmos é artificial. O cosmos é temporário. O cosmos é transitório. O caos não. E não é o caos destrutivo, pelo contrário, é da onde tudo surge, o próprio cosmos surge do caos. Não tem outro lugar para ele surgir. Se não for tentar organizar alguma coisa do caos, não tem como o cosmos surgir, vai surgir de onde? Eu entendo, meus irmãos, que nas nossas vidas, trazendo agora isso antropomorficamente para as nossas vidas, um pouco de ordem é necessária. Mas muita ordem se torna patológico. Pô, você não vai pegar o prato de comida e comer no banheiro, né? Você tem a cozinha, a mesa na sala de jantar para você comer na mesa na sala de jantar, beleza. Você não vai necessariamente tomar banho na cozinha, né? No meio da sala de jantar tomando banho. Não precisa ser assim. Então você pode ter realmente um mínimo de organização na sua vida. Pô, aqui são minhas roupas de baixo, aqui são minhas meias, ficam nesse lugar e tal, e pá. Beleza. Mas cuidado, não exacerbe nesse negócio de organização, que fica doentio, fica patológico, que engessa, entrava o indivíduo. Tem pessoas altamente rígidas. Isso atrapalha você. Já viu que você tem até a sua maneira de arrumar suas coisas? O nego fala assim, às vezes, não mexe na minha bagunça.
porque você sabe onde estão suas coisas. Parece bagunça aos olhos dos outros, mas aos seus olhos tem uma certa organização. Caótica, mas tem. Tá entendendo? Agora, quando alguém chega lá para arrumar, rapaz, some tudo, você não sabe onde está. Então, assim, um pouco de ordem é necessário, mas muita ordem é patológica. Por quê? Porque a ordem de mar vai totalmente contra a natureza. Isso na nossa organização pessoal, isso nos nossos trabalhos, nos nossos negócios. Meu mestre me ensinou isso. Eu, quando era jovem, eu era muito assim de, não, vamos planejar tudo, como é que vai ser e tal. Ele virava para mim e falava assim, Jorge, não dá para planejar tudo. Não dá para planejar tudo. Essas coisas acontecem, você tem que ter flexibilidade. E isso é que te dá a vantagem. Essa flexibilidade te dá uma vantagem. Quando você é muito rígido, as coisas mudam e você não muda. E aí você se ferra. Eu trabalhei muito com projetos. E com projetos você faz cronograma, faz isso tudo. E nessa época eu era assim e tal. Só que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que a realidade era diferente do planejado. Meus projetos nunca acabavam atrasados. Por quê? Porque eu corria muito no início, quando eu estava adiantado. Todo mundo falava para mim assim, poxa, Jorge, mas está adiantado o projeto, por que você está correndo tanto? Eu falava, porque no meio do caminho do projeto vai acontecer uma coisa chamada imprevisto. E o imprevisto é tão certo, ele é tão certo, que ele não devia ter nem esse nome. E não é só no projeto, é na nossa vida. A gente planeja a vida toda e acontece o quê? O imprevisto. Ele sempre acontece. Isso não tinha nem que ter nome de imprevisto. Já viu, você planejou uma viagem, né? Você vai fazer a viagem, o pneu estoura, a gasolina acaba, acontece um monte de coisa. O imprevisto, ele não tinha que ter esse nome. Ele é uma coisa certa, ele devia se chamar certeiro. Sabe, olha, vou caminhar, mas sabe que aquilo não vai acontecer, aquilo que sempre acontece. Como será esse imprevisto? Não dá para saber, né? Porque senão seria previsto. Né? Mas você tem que estar aberto a essa possibilidade de lidar com o que acontece de fato. Não ficar preso esclerosadamente a seus planejamentos. Isso eu aprendi na prática. Não foi na teoria, foi na prática. Isso me lembra muito aquela cena do Gladiador, que eles estão na arena, aí aquele cara que tem aquele cabelinho, que eles pensam que para ser romano tem que pentear o cabelo para frente e dar um corte. Aí tu já é romano. Né? Qualquer ator fazendo papel de romano, eles fazem um negócio desse no cabelo. Mas, enfim, aquele ator fala para aqueles gladiadores que estão ali para morrer na arena. Ó, o que quer que saia daquele portão ali, nós temos que estar preparados. Vamos enfrentar juntos. E é assim que você tem que se portar na vida. Procure ver essa cena. O que quer que apareça diante de você, você tem que estar preparado para lidar com isso. É isso que diferencia o vitorioso do fracassado. O fracassado, ele faz sempre daquele jeito que vai dar certo. E não lida com os imprevistos. Tem um cara que trabalha para mim, que dava merda no final do negócio que ele fez. Eu falava, porra, cara, mas deu merda. Ele fala assim, mas eu fiz tudo certo. Eu falava, porra, tu fez tudo certo e deu errado? Então faz errado, para ver se dá certo. Porque não me interessa o fazer certo ou errado, me interessa o resultado. A vida vive de resultado. Já pensou, tu deita na maca do cirurgião cardíaco e o cara vai lá operar teu coração, tu morre. Mas ele diz, eu fiz tudo certo. Ele morreu. Porra, eu não quero que ele faça tudo certo, eu quero que ele me deixe morrer. Se ele vai colar com super bonder no meu coração lá, não interessa. Teve um caso desse, que deu um problema lá, ninguém sabia o que fazia, o médico foi lá, teve uma ideia, pegou super bonder e botou lá e colou o negócio, salvou a vida. Né? E acontece mesmo, a gente estava numa consulta médica hoje com um neurocirurgião, ele disse, por ser médico de hospital público, ele andava com super bonder no bolso. Eu vou te contar um negócio, eu li sua mente agora, por isso que eu falei de super bonder. Não há coincidência. Você hoje estiver na consulta médica, o cara falou isso para você, e eu estou citando a questão do super bonder, uma história ligada a essa situação aí. Um dia eu vou ensinar vocês a ler mente. Não é difícil. É uma questão de técnica e treino. E também um pouco de dom. Mas é fácil ler a mente das pessoas. Principalmente quando elas são distraídas. Tá? Quando tu fala isso, aí fica todo mundo assim. Então, aí a mente se fecha. Aí você espera. Tem que distrair. Meus irmãos e amigos, visitem a nossa loja virtual Dark Magic, onde você encontrará produtos variados para a realização dos seus trabalhos e rituais de magia.
Você também encontrará materiais, equipamentos, artefatos exclusivos disponíveis na nossa loja. Aproveitem, visitem a nossa loja virtual Dark Magic, www.darkmagic.com.br.